Muito bem, pessoal, eu sou o professor Rodolfo Hartmann, vou começar com vocês agora mais uma aula aqui no curso ênfase. E nesse bloco em específico nós vamos trabalhar tema bastante relevante, tá? Tema bastante relevante, tanto para o dia a dia na advocacia, como também, eventualmente, para provas de concurso. Nós vamos falar sobre o procedimento na execução por título extrajudicial por obrigação de pagar. Estou compartilhando com vocês a tela aqui. Nós vamos falar o rito da execução por título extrajudicial. Basicamente, nós vamos trabalhar a nossa legislação pertinente, é o Código de Processo Civil de 2015. Vamos falar o conteúdo da aula, enfrentar uma questão e também fazer um resumo final, tá? E nesse bloco em específico, eu já vou dar até prosseguimento, eu já vou trazer como a lei trata o procedimento na execução por título extrajudicial, obrigação de pagar, envolvendo particulares, tá? Então vamos lá, o que exatamente a lei trata a respeito? Tendo por base uma interpretação puramente literal das normas que norteiam esse rito, a ordem dos atos processuais seria basicamente a seguinte. Então, primeiro, petição inicial. A petição inicial na execução de título extrajudicial observa o artigo 798 e 799 do CPC, tá? Vamos falar sobre isso, 798 e 799. Aí você apresenta a petição inicial, pode ser uma hipótese em que o juiz indefira a petição inicial, ele verifica, por exemplo, uma ilegitimidade ativa, ele pode verificar uma improcedência liminar, por exemplo, quando há uma prescrição, também pode agir de ofício. E antes que alguém pergunta, mas não é matéria de ordem pública, artigo 10, não tem que primeiro consultar o autor para depois fazer a improcedência liminar? Para de me testar, pô. Vai no artigo 332, parágrafo único. O 332, parágrafo único, diz assim, parágrafo único não. Vou só ressaltar, é o 487. 487, ele diz assim, 487, cadê ele? Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do 332, a prescrição e decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar. Então, esse é o 487, parágrafo único. Você apresenta a petição inicial da execução, pode ser um caso de vício insanável, o juiz já faz o indeferimento da inicial nos termos do artigo 330 do CPC, o juiz pode fazer a improcedência liminar, inclusive pela prescrição e pela decadência, sem intimar o autor para tomar ciência de matéria de ordem pública, artigo 10 do CPC, e artigo 487, parágrafo único, não há necessidade de previamente intimar o autor da execução quanto à prescrição para efeitos de improcedência liminar, só para efeitos de improcedência liminar. Se for uma prescrição no meio da execução, tem que consultar as partes. Repito, basta ler o 487, parágrafo único, não há necessidade de consultar o autor para improcedência liminar em execução fundada em prescrição logo no início do processo. Mas, se porventura não for caso de indeferimento da inicial, não for caso de emenda da inicial, não for caso de improcedência, o juiz vai determinar a citação do réu. Ele vai falar cite-se o réu. Nesse momento em que ele, juiz, determina o cite-se em execução, o que nós temos? Artigo 802 do CPC. Diz o artigo 802, na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao 240, parágrafo 2º, interrompe a prescrição, ainda que proferida por juízo incompetente. O que está dizendo o artigo 802, se tudo estiver bem, o juiz determina a citação do réu, cite-se o réu, e nesse momento interrompe a prescrição. Artigo 802 do Código de Processo Civil. Vale dizer, nesse mesmo despacho que o juiz determina o cite-se, a citação do réu, também, por força de lei, o artigo 827 prevê que, nesse momento, por lei, e o próprio juiz pode reproduzir nesse artigo 827, ele vai determinar 10% de honorários processuais. Ao determinar o cite-se em execução, fixa 10% de honorários processuais. Esses honorários não são definitivos, porque se o devedor ele paga em 3 dias,
os honorários caem em 50%. Então, voltando ali, vocês estão lendo, né, a tela compartilhada, o juiz defere a citação, o réu vai ser citado para pagar em 3 dias. Se pagar em 3 dias, redução de honorários em 50%, se não, reforça, né, que os honorários são provisórios. Se não pagar em 3 dias, tá? Já podemos ter a possibilidade de mandado de penhora e avaliação ser cumprido a partir do 4º dia. Então, de novo, apresentou a petição inicial, não é caso de improcedência liminar, não é caso de indeferimento, não é caso de emenda, juiz determina a citação do réu, fixa 10% de honorários nessa execução entre particulares, por obrigação de pagar, artigo 827. Nessa situação, o devedor ele é citado. A partir da citação, ele pode pagar em 3 dias. Vantagem de pagar em 3 dias, sanção premial, ele tem uma redução de 50% da verba honorária, mas se não pagar em 3 dias da citação, você tem a possibilidade, a partir do 4º dia, ele sofrer a penhora e avaliação. Mas mesmo assim, é necessário aguardar a juntada do mandado de citação para que possa, então, começar o prazo para ele embargar ou para ele requerer o parcelamento. Veja, inclusive, tá, que dentro dessa sequência de atos, já pode ter a penhora e avaliação a partir do 4º dia e, ao mesmo tempo, se juntar um mandado de citação, a partir daí, ele tem 15 dias que ele pode apresentar os embargos, ele pode pedir o parcelamento, ou ele pode até ficar inerte também. Muito cuidado com esse tópico, tá? Muito cuidado. A lei fala que são 3 dias para pagar contados da citação. 3 dias para pagar contados da citação, e quando junta o mandado, é que ele tem 15 dias para embargar ou parcelar, embora, claro, ele também possa ficar inerte. Só quero chamar a atenção que nós vamos ter uma aula ulterior sobre embargos à execução, uma aula, na verdade, daqui a pouco vamos falar sobre embargos à execução, mas eu vou aproveitar esse momento para nós concluirmos como seria esse procedimento envolvendo execução por título extrajudicial. Eu comentei com vocês, essa petição inicial deve ser efetuada de acordo com 798 e 799. Tem certas peculiaridades nessa petição inicial que são diferentes com a petição inicial do procedimento comum. Por exemplo, essa petição inicial da execução de título extrajudicial, ela permite que o credor escolha o procedimento executivo quando ele puder ser feito de mais de uma maneira, exemplificando. Se eu sou pessoa física, você é devedor de obrigação de pagar, pessoa física, eu posso promover a execução de título extrajudicial com base nesse procedimento, artigo 827, ou, eventualmente, eu posso pedir a insolvência civil. A insolvência civil é toda regida ainda pelo Código de 73, como diz o artigo 1052 do CPC atual. Você, às vezes, tem uma dívida de alimentos. Já gravamos aulas sobre alimentos. Às vezes, é possível executar a dívida de alimentos permitindo a prisão civil, que é o meio de coerção, mas isso só vale para os alimentos que vão vencendo no curso da execução e aqueles 3 meses anteriores ao início da execução. Mas, ainda assim, o credor dos alimentos pode preferir executar os alimentos sem ser esse procedimento que permite a prisão civil, e sim uma execução de alimentos que é executada como qualquer dívida pecuniária. Então, esse artigo 798 permite que, em alguns casos, o credor escolha o procedimento. E ele também já diz, acho importante destacar isso, que, pelo menos no Código atual, é iniciativa do credor indicar bens à penhora. O credor já pode fazer a indicação dos bens à penhora nesta petição inicial, tá bom? É o que eu quero chamar a atenção de vocês quanto a esse início do procedimento. E aí depois, não sendo o caso de improcedência liminar, de indeferimento da inicial, de emenda da petição inicial, o juiz vai determinar o CITES, interrompe a prescrição, artigo 802 do CPC. Não falamos ainda em prescrição intercorrente, vamos ter um bloco de aula hoje sobre suspensão e extinção da execução, falaremos sobre prescrição intercorrente, mas o que importa, o juiz, quando manda o CITES, vai determinar a citação do réu. Em princípio, interrompe a prescrição
honorários advocatícios e o réu vai ser citado. Ele pode ser citado por qualquer uma das modalidades que vocês conhecem. Pode ser uma citação postal, uma citação eletrônica, uma citação por oficial de justiça, pode ser uma citação por escrivão, pode ser uma citação por edital, pode ser uma citação por hora certa. Ele pode ser citado por qualquer uma dessas modalidades. E uma vez citado, ele tem 3 dias a contar da citação para realizar o pagamento. E se fizer o pagamento em 3 dias, qual é a vantagem? Ele ganha redução de 50% dos honorários. Se não fizer o pagamento em 3 dias, a partir do 4º, ele já pode sofrer a penhora, um mandado de penhora e avaliação. Quando juntar o mandado de citação cumprido, ele tem 15 dias para embargar, que eu não vou falar com vocês nesse tópico, tá? Porque nós vamos ter um outro bloco sobre embargos, ou se juntar o mandado, ele pode ainda requerer o parcelamento ou cumprimento de sentença. Esse parcelamento é regulado no artigo 916 do CPC. O que seria esse parcelamento? Uma coisa é o devedor procurar o credor e propor um parcelamento. Meu camarada, vamos fazer um parcelamento em 10 vezes? Vamos, beleza, os dois concordaram. O credor procura o devedor. Vamos fazer um parcelamento em 30 vezes? Beleza, fechar um acordo. Outra coisa é essa moratória legal indicada no artigo 916 do Código de Processo Civil. Esse artigo 916 prevê o devedor, quando o mandado de citação for juntado aos autos, ele tem a possibilidade de, em 15 dias, pedir esse parcelamento, essa moratória legal, que tem bases rígidas, 30% à vista e o restante em 6 parcelas mensais com juros de 1% ao mês. Não dá para negociar isso. Pelo menos não esse parcelamento decorrente do artigo 916 do Código de Processo Civil. 30% à vista e o restante em 6 parcelas mensais com juros de 1% ao mês. O devedor, quando faz esse requerimento do parcelamento, ele está renunciando à oportunidade de embargar. Ele está reconhecendo o crédito, renunciando à oportunidade de embargar, ele tem que pedir no prazo e tem que seguir de maneira religiosa esse parcelamento. E o juiz vai consultar o credor. O credor, ele pode até discordar. Pô, Rodolfo, o juiz Rodolfo, eu não quero aceitar porque é o banco tal, o banco tem lucro de 5 bilhões de reais por ano. Por que está parcelando a minha dívida de 10 mil? Não interessa, tá? O credor é intimado quanto ao requerimento do parcelamento, mas o credor não tem poder de veto. É só o devedor pedir no prazo e cumprir as exigências que a lei exige, ou seja, 30% à vista e o restante em 6 parcelas mensais, com juros de 1% ao mês. Assim é no artigo 916. O credor não pode dizer, excelência, o devedor é rico, ele pode pagar à vista. Não é argumento, é direito do devedor esse parcelamento especial, só cumprir os requisitos estabelecidos na lei. E é uma coisa muito curiosa que esse parcelamento, embora hoje esteja no artigo 916 do CPC atual, ele surgiu na reforma de 2006 do Código anterior. E logo surgiu uma dúvida se ele poderia ser ou não aplicado em cumprimento de sentença. E eu lembro, isso em 2006, 2007, uma discussão danada, pode, não pode, pode, não pode. O judiciário, no primeiro momento, meio na dúvida, ora aceitando esse parcelamento igualzinho no cumprimento de sentença, ora refutando, mas o fato é que, passados os 2 anos, em 2008 e 2009, generalizou. Começaram a aceitar geral o parcelamento no cumprimento de sentença. Até em reclamação trabalhista, esse parcelamento também vinha sendo admitido. Só que, por que ele vinha sendo admitido em cumprimento de sentença? Porque o cumprimento de sentença, pode não parecer, ele provavelmente vai demorar mais que 6 meses. Tem que ter penhora, tem que ter avaliação, tem que ter publicação de editais, expropriação, vai que não aparece nenhum licitante interessado, tem que ter uma nova penhora e, no final das contas, o resultado é que, no final das contas, é muito mais prático permitir o parcelamento no cumprimento de sentença e acabar em 6 meses do que levar à execução meses, anos a fio até cumprir a obrigação. Então, o judiciário se posicionou favoravelmente ao
parcelamento também no cumprimento de sentença. Só que o CPC, nem sempre o CPC, ele respeita a orientação jurisprudencial. Calma, calma, é normal, a sociedade muda, as leis mudam, totalmente compreensível isso. A sociedade, 30 anos atrás, era muito diferente da sociedade atual. Os hábitos mudam, as leis mudam, isso é absolutamente natural. Só que esse é um caso, com todo respeito, que parecia mais pinimba, sabe? Aquela pinimbação, tipo o judiciário inteiro decidindo que cabe o parcelamento no cumprimento de sentença, a despeito de previsão normativa. Em 6 meses resolvia, mas aí você tinha, com todo respeito, às vezes alguém que pensava diferente. Alguém que pensava diferente, que foi chamado no Congresso para ajudar a criar um novo CPC, e alguém que pensou assim, não, mas eu acho errado, porque no cumprimento de sentença já teve a fase de conhecimento. No cumprimento de sentença, se não pagar em 15 dias, toma multa de 10%, toma honorário de 10%. Pô, então, se não pagar em 15 dias, toma multa, honorário, e ainda vai ganhar 6 meses para pagar a dívida. Não parece correto? Mas, gente, em termos práticos, um cumprimento de sentença demora muito mais que 6 meses. Em 6 meses resolve o problema. Não, mas não pode cumprimento. Resultado. Hoje o CPC, ele proíbe parcelamento no cumprimento de sentença. Esse parcelamento do 916. Então é uma coisa muito curiosa, tá? Por que isso? Porque a jurisprudência vinha admitindo e acontecia e resolvia rápido. Só que hoje o Código proíbe o parcelamento no cumprimento de sentença, embora seja possível na execução de título extrajudicial. E aí, gente, muito cuidado, porque numa prova de concurso, se vem assim, segundo o CPC, não cabe parcelamento no cumprimento de sentença. Mesmo sendo, entre aspas, um absurdo, com todo respeito, não cabe, a lei proíbe. Artigo 916, parágrafo 7. Só que quando eu dou aula presencial, os alunos falam comigo, professor Rodolfo, eu sou advogado, eu sou advogada, e eu tenho um caso que teve esse parcelamento em cumprimento de sentença. Aí vem outro aluno, eu também tenho um caso que eu tive parcelamento em cumprimento de sentença. Na prática, os juízes estão autorizando o parcelamento do 916 em cumprimento de sentença, mesmo com a vedação no artigo 916, parágrafo 7. E aí você vai falar assim, mas a culpa é dos juízes, que são ativismo judicial. Com todo respeito, nesse caso não foi ativismo judicial, isso foi ativismo do Congresso. Era um caso pacífico no judiciário, que não teve mudança social a justificar uma mudança, uma ruptura de entendimento. Isso foi alguém que estava ajudando, sei até o nome, mas não vou dizer, alguém que pensava diferente, que estava convocado no Congresso, que tinha recalque de juiz, nem o juiz não sabe nada, eu que sei, e botou lá essa coisinha, tipo, para falar que não cabe parcelamento no cumprimento de sentença. Tanto que vocês vejam, é algo que na prática não pegou. Vocês, por favor, no concurso, se for segundo o CPC, vocês vão botar no cumprimento de sentença não cabe esse parcelamento. Artigo 916, parágrafo 7. Mas é fato, ele foi oriundo daquele acadêmico vaidoso. É o vaidoso. O acadêmico é excelente, ajuda com pesquisa, aprimora o nosso ordenamento jurídico, mas tem um vaidoso, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem professores de processo civil, tem um determinado perfil que só bota postagem falando mal do juiz. E é nessa hora, quando você fala mal do outro, é que você revela muito da sua personalidade. Quando você fala mal do outro, é que você revela o que você queria no fundo, né? Enfim, mas sem julgar ninguém também, porque quem sou eu para julgar os outros? Então, quanto ao parcelamento, lembrem disso, 916, ele não é aplicável no cumprimento de sentença por força de lei. Curiosamente, ele cabe na execução de título extrajudicial, ele não cabe no cumprimento de sentença, estranhamente, ele cabe na ação monitória. Olha que a ação monitória é um procedimento especial meio híbrido, né? O juiz determina, ao mandar citar o réu, expede o mandado inicial, aquilo já é uma ordem, aquilo já é um título executivo, né? Mas depende se o réu vai apresentar embargos monitórios ou não. Muito esquisito. O CPC é até contraditório. Ele não permite o parcelamento no cumprimento de sentença, mas permite o parcelamento na ação monitória.
artigo 701, parágrafo 5º. Porque, mal ou bem na ação monitória, que é meio híbrido, o juiz determina que o réu cumpre a obrigação, é um mandado inicial. Se você não cumpre, no 16º dia, aquilo já é um mandado executivo. Bem esquisito, tá? Parece até incoerente. Permitiu na ação monitória, mas não permitiu no cumprimento de sentença. Enfim, vou fazer com vocês, vou compartilhar a tela mais uma vez, para que nós possamos fazer a análise das questões, e na sequência eu vou ver o chat para ver as dúvidas eventuais que estão aqui com de vocês, tá? Então vamos para a questão segundo o CPC de 2015, ou seja, interpretação literal, marque a alternativa errada. Letra A. É cabível parcelamento 916 na execução por título extrajudicial. Essa é correta, tem que marcar errada, então vamos adiante. Letra B. É cabível parcelamento do 916 na execução por título judicial. Opa, essa está errada. De acordo com o CPC, não é cabível parcelamento nesse caso. Artigo 916, parágrafo 7º, letra B. Letra B seria a alternativa. Letra C. É cabível parcelamento do 916 na ação monitória. É cabível. Era para marcar a letra errada, essa letra está correta. A única errada é a letra B. A letra C está correta, 701, parágrafo 5º. Letra D. Para deferimento do parcelamento é necessária a concordância do credor. Não precisa de concordância do credor. Isso se extrai da leitura do artigo 916, errada a letra D. E a letra E também está errada. Nenhuma das alternativas acima, como nós vimos, tem uma alternativa que está errada, que é a letra B. A letra B que vocês vão marcar. E com isso chegamos então ao fim de mais um tema, né? Nós falamos sobre a execução por título extrajudicial, obrigação de pagar entre particulares, trabalhamos o procedimento, enfrentamos uma questão de concurso, estamos justamente agora fazendo o resumo final, tá bom? Bem, eu com isso já vou agora abrindo o material no nosso próximo tema, né? E vou checar o chat de vocês para verificar as dúvidas que foram apresentadas. Como vocês podem perceber, às vezes a dúvida, com a melhor das intenções, ela às vezes quebra um pouco o ritmo da aula, porque é uma turma muito grande, né? São mais de 100 alunos, e vocês sabem muito bem que são alunos muito bem preparados, querem concurso, então às vezes acaba quebrando um pouco o ritmo, mas agora eu vou verificar as questões que foram apresentadas, tá? O professor tem que pagar alguma porcentagem para o parcelamento. Tereza, esse parcelamento do 916 é 30% à vista e o restante em 6 parcelas com juros de 1% ao mês, tá? Então ele é bem fechado por lei. Nada impede, Tereza, que o devedor ou o credor cheguem a um acordo parcelado, mas aí já vale a vontade das partes envolvidas, tá bom? O Plínio perguntou o Cristiano sobre o material. Eu enviei esse material com alguma antecedência, então acredito que ele esteja lá disponibilizado. O Saint Clair Neto perguntou, professor, no caso de falecimento do devedor, a habilitação do espólio do processo é formal ou pode ser presumido? Em princípio, Saint Clair, a habilitação é um procedimento formal, inclusive é tratado como procedimento de jurisdição voluntária no nosso Código de Processo Civil. Em algumas hipóteses, Saint Clair, você pode ter até essa habilitação de uma forma mais informal. Isso pode acontecer em determinados procedimentos, em questões relativas a levantamento de alvará, mas, em regra, a habilitação é um ato formal que deve ser efetuado, tá? Vamos lá. A Ana Carolina, proposta de execução, título extrajudicial diverso, pode o executante aditar inicial no título correto e após a citação do executado? Olha, Ana Caroline, você não tem uma regra clara quanto a esse tópico em execução, mas nós aplicamos as regras do processo de conhecimento por força do artigo 318, parágrafo único. No 318, parágrafo único, fala que nós aplicamos em execução regras do processo de conhecimento e, em princípio, se o réu já foi citado, não poderia alterar a causa de pedir, alterar o pedido sem anuência dele. Tópico, então, que é tratado no artigo 329 do Código de Processo Civil, tá? Tereza perguntou, se o devedor não pode pagar o 30%, fica impedido de parcelar? Fica impedido de parcelar. Esse parcelamento do 916 é rígido, ele não tem margem a manobra.
30% à vista e o restante em 6 parcelas. Se não tem como cumprir, melhor nem pedir. Até porque se você pedir e o juiz não aceitar, porque você não pode pagar os 30%, você está confessando o crédito, né? É muito mais difícil depois para tentar se defender no curso do prazo. O Oséias perguntou: professor, o senhor disse que o prazo de 3 dias para o executado pagar é contado de forma corrida ou em dias úteis, porque o artigo 915 faz expressa menção 231 para a contagem do prazo de 15 dias para embargar, mas não o prazo de pagamento em 3 dias. Oséias, o que eu vou te dizer? Você tem o artigo 219 que fala que o prazo processual é contado em dias úteis, o prazo processual. O prazo material não. Nós já tivemos decisões do STJ no cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença, que o devedor é intimado 15 dias para pagar e mais 15 dias para impugnar, que o STJ entendeu que esse prazo para pagamento voluntário de 15 dias era prazo processual. Mas pagamento é direito material? Não, é prazo processual, porque se você paga em 15 dias ou se não paga, você vai ter consequências processuais. Se não paga em 15 dias, toma multa de 10%, toma honorário de 10%. Então, a orientação do STJ que, pelo menos em relação ao cumprimento de sentença, o prazo da primeira quinzena é contado em dias úteis. Mutatis mutandis, teríamos que trabalhar os 3 dias da execução, também de título extrajudicial, também 3 dias úteis. Então, eu responderia, Oséias, que esses 3 dias são contados em dias úteis, tá? A Priscila perguntou: professor, cabe parcelamento, esse do 916, em execução fiscal? Priscila, depende. Eu até abordo esse tema no meu manual, curso completo de Direito Processual Civil, que está na 8ª edição 2023. Na execução fiscal, que é regida pela Lei 6830/80, o que acontece? A Lei 6830/80, ela prevê que a Fazenda Pública executa suas dívidas tributárias e não tributárias. Se for uma dívida ativa não tributária, não vejo nenhum problema de fazer o parcelamento do artigo 916 do CPC, até porque a execução fiscal prevê, a Lei de Execução Fiscal, no artigo 1º, Lei 6830/80, que é possível aplicar o CPC em caráter subsidiário. Portanto, repito, se for uma execução fiscal de dívida ativa não tributária, é cabível o parcelamento do 916. Porém, Priscila, se for uma execução fiscal com base em dívida ativa tributária, já não seria cabível. O artigo 155A do Código Tributário Nacional exige que, para parcelamento de dívida tributária, tenha lei específica. Se for dívida ativa tributária, o parcelamento decorre de lei específica. Não poderia aplicar o artigo 916 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, mais uma resolvida. Enfim, não, gente, vocês estão me citando aqui. Eu não tenho problema com um amigo, não. Vocês estão citando doutrinador, que eu tenho um amigo, o Sanches brincou. Não, que nem o Adenir, são amigos, juro para vocês, não são eles. Às vezes, não vou criticar também, eu fico brincando, sabe, por exemplo, eu estou com um cachorro há 2 semanas, eu estou na vibe cachorro. Às vezes a pessoa está na vibe acadêmica, sabe, está preocupada e está vendo que na percepção dela que as coisas estão erradas e ela quer tentar corrigir o que está errado no judiciário. Às vezes pode ser um pouquinho de vaidade também, mas eu não estou falando desses autores não, tá? Não estou falando deles não, pode ter certeza, se eu for falar deles eu comento que eu tenho boas lembranças, já fiz palestra ao lado dos dois. Eu sou mais próximo ao Fred Dier, me sinto mais à vontade com o Fred Dier, discordo de algumas coisas dele, mas me sinto mais à vontade de brincar, tomar uma cerveja com o Fred Dier. O Scarpinelli encontrei 2, 3 vezes na vida em palestras também, aí já não conversamos muito. Prosseguindo então, a que estava errada era a letra B, tá? Do negócio. O Alberto comentou que acha estranho o parcelamento da monitória, e também porque você mal ou bem tem um título judicial, né, que é o mandado inicial, embora não com força de execução, mas você permite na ação monitória e não permite no cumprimento de sentença. Acho esquisito. O Plínio perguntou: nas execuções de título judicial não se aplica o disposto no 487? Na verdade, Plínio, o que eu quis dizer é que o juiz, para pronunciar prescrição ou decadência, ele primeiro tem que consultar as partes.
ele tem que consultar o autor e o réu em atenção ao artigo 10 do CPC. Mas quando é início de processo que promove a execução, eu sou juiz e percebo que está prescrito, o 487, o parágrafo único, diz que eu, juiz, não preciso consultar o autor. O que o 487, parágrafo único, está dizendo é que não se aplica o artigo 10, que veda a surpresa, quando o juiz vai pronunciar a prescrição ou decadência no início do processo. O credor acabou de apresentar a petição inicial. Eu não vou consultar o autor, o réu nem foi citado ainda, eu nem vou consultar o autor se for caso de pronunciar a prescrição ou a decadência para efeito de improcedência liminar, tá bom? Enfim, e até para finalizar esse bloco, a Tereza comentando, professor, na execução fiscal os parcelamentos são melhores. Claro, é porque a execução fiscal pode ser com dívida ativa tributária e não tributária. Se for dívida ativa tributária, o parcelamento decorre de lei própria, que costumam ser muito generosos. Então a Tereza fez uma observação muito coerente, tá? Ao passo em que os de dívida ativa não tributária poderia aplicar o CPC. Rafaela perguntou para comentar a letra D de novo. Rafaela, eu já ia entrar com outro tópico aqui, deixa eu ter que abrir o arquivo de novo aqui, um minutinho. Espera aí, só um minutinho, por favor. Olha só, a letra D diz assim: para deferimento do parcelamento do 916, é necessária a concordância do exequente. Não precisa do exequente concordar. Eu comentei com vocês, às vezes o devedor pede o parcelamento, só que o devedor, ele é um banco que tem um lucro de 15 bilhões de reais por ano. Então, o juiz tem que consultar o credor, mas ele consulta o credor não é se o credor concorda, ele consulta o credor se o credor vislumbra vício formal. Eu sou o credor, excelência, ele pediu fora do prazo. Excelência, ele pagou 25%. O credor pode mostrar que ele não faz jus ao parcelamento, o devedor não faz jus. Mas esse parcelamento do 916 não precisa de anuência do credor. É por isso que a letra D está errada, tá? Não é necessária a concordância do exequente, tá bom? Então, são duas que estão incorretas, a letra B e D, as duas que estão incorretas, porque realmente nenhuma das duas poderiam ser efetuadas.